noite, sejam bem-vindas ao Entre Elas, um programa sobre mulheres, feito por mulheres e para mulheres. Meu nome é Thalita Martinelli, sou médica ginecologista e estou aqui com as minhas amigas de sempre. Hoje a gente tá super meninas poderosas, meninas super poderosas. E aí, meninas, tudo bem? Boa noite, gente! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a Isabela, sou médica ginecologista e estamos aqui para mais uma conversa. Oi, gente! Boa noite! Tudo bem? Sou Paula Mello, médica ultrassonografista. E hoje, Thalita e Isa, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Diga aí. Quando vocês eram adolescentes, né? Ia de mochilinha pra escola, tênisinho, trancinha, não sei. Vocês já ouviram falar? Tinha alguma amiga de vocês, alguma colega da sala de aula do lado, que tinha cólica, que faltou à escola? Ai, hoje a fulana faltou aula porque ela tá com cólica. Com certeza. Paula, que engraçado você me perguntar isso, porque esses dias eu tava, às vezes eu tenho essas, sabe, lembra de uma coisa lá de trás, assim, e eu tava lá no consultório sentada pensando, e eu falei, caramba, a Ana tinha endometriose. Tá vendo? Porque eu lembro dessa minha amiga de escola, que ela tinha dores absurdas. Quando ela estava no período menstrual, ela ia parar no pronto-socorro, ter que tomar remédio na veia. A vida dela parava, assim, zero qualidade de vida durante o período menstrual. E o que é interessante a gente falar? Que até hoje ainda, essa dor é normalizada. Uhum. Então, o que acontece? Ai, cólica menstrual, toda mulher tem, é normal, é frescura. Ai, tu tá com dor? Para que é frescura. Então, assim, e desde sempre isso é cultural. Então, a gente ouvia a avó, a mãe, a amiga do lado falar assim, ó, quando tu engravidar, passa. Quando engravidar, passa. Mulher, para, isso é só, todo mundo tem cólica, tua mulher, todo mundo tem cólica. E eu, quando era adolescente, eu não tinha. Eu tinha ovário policístico, né? Então, císticos, né? Provavelmente era por isso que você não tinha tanta dor. Né? E assim, eu falava, gente, eu não sei o que é cólica. E eu conhecia várias amigas que tinham cólica e faltavam aula. E na adolescência, às vezes, a gente quer até faltar um pouquinho aula e eu não tinha, né? E era normal. E as mães achavam normal. E as avós achavam normal. E isso até hoje continua. Sim. E é algo assim preocupante, porque a sociedade está cobrando muito mais da mulher, certo? E hoje eu me sensibilizo por essas mulheres, porque eu vejo o tanto de qualidade de vida que perde, o tanto de insegurança, o tanto de dor. E ela mesmo se cobra, e as pessoas que estão do lado dela acham que é frescura, ou não é nada, é ela que está aumentando essa dor. E a Isa, agora há pouco, gente, a gente conversando aqui sobre esse tema. Não sei se vocês perceberam, mas o tema de hoje é endometriose. De trás para frente. Vamos falar sobre endometriose, o que é normal, o que não é normal sentir, quais são os sinais de alerta, né? Então, como que diagnostica a endometriose, quanto tempo que demora. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema. Verdade. Né? Mas continua, Paula, desculpa que você estava falando. Eu queria que a Isa falasse um pouquinho para vocês dos sintomas dela, que a gente tem aqui entre nós, uma médica que tem super sintomas de endometriose, né, Isa? É verdade. Que assim, gente, pra ser bem sincera, eu também não sei se é. Ela não fez ainda o exame também. Porque a investigação realmente não foi feita, mas se encaixa muito nos sintomas. Pode ser outra coisa? Pode, lógico. Mas eu, na minha adolescência, que nem a Paula falou, eu tive muito problema com cólica. Muito mesmo. Eu faltava aula, eu passava muito mal, eu passava o dia de cama, com diarreia, com vômito o dia inteiro, eu não conseguia comer. E assim, eu não conseguia fazer muita coisa, eu ficava de cama sem conseguir, às vezes, me sustentar, né, para tomar um banho. Eu não conseguia ter força para ficar em pé para tomar um banho. E na maioria das vezes eu tinha que parar no hospital para tomar um soro com medicação, porque eu não aguentava de dor. Então, assim, se isso acontece com você, você precisa ser avaliada.
né? E então vamos começar pelo básico, né? Vamos falar o que é a endometriose. Então, a endometriose, ela o que é o endométrio? É aquela camadinha de dentro do útero que sai na nossa menstruação. Então, a endometriose é quando esse endométrio, essa camadinha de dentro, ela não fica só dentro do útero, ela fica fora do útero. Em qualquer outro lugar, mas fora do útero. E assim, hoje a gente tem algumas teorias, né, para tentar explicar o porquê que isso acontece, mas não se sabe. Então a gente não sabe falar. É que nem a criação do mundo. Exatamente. Ninguém sabe a causa. A gente não sabe por que surge. Eu acredito que deve ser por isso que é tão difícil tratar também, porque a gente não sabe como que ela surge, né? Então, assim, a endometriose, essa camadinha que fica dentro do útero, ela pode infiltrar no músculo do útero, ela pode ir pro ovário, pode ir pro intestino, pode ir pra bexiga, pode ir pro umbigo. Exatamente, pode ir para cicatriz de uma cesárea, né, que foi feita há anos atrás. Então a gente não consegue explicar o porquê que isso acontece, mas a gente sabe que é uma das principais causas de dor pélvica na mulher, né? Alguns fatores de risco já foram mais ou menos comprovados, né? Hereditário, falam que assim, a mãe teve cólica, a avó teve cólica, né? Teve endometriose, tem endometriose, a filha pode ter. E outra coisa também que pode ser, que é mulheres que menstruam cedo. Então, mulheres que a gente viu que menstruam com 9 anos, 10, 11 anos. Por quê? Porque tem também, quando fala do porquê que ocorre endometriose, é o tal da menstruação retrógrada. Essa é a principal teoria aceita. O que significa teoria do quê, né, gente? Teoria para explicar como que acontece a endometriose. O endométrio, como a Isa estava falando, que é a parte mais interna do útero, ele é o que quando a gente vai menstruar, ele também descama e vira menstruação. Ele inflama, descama e vira menstruação, certo? E sai pelo colo e você vê ele na vagina, né? Só que tem essa teoria que fala que ao invés dele sair pelo canal vaginal, ele volta pelas trompas, ele vai pro ovário e se espalha para fora do útero. Então, essas célulazinhas do endométrio, ela se espalha para fora do útero, causando a endometriose, que vem do endométrio, essa palavra. E aí, só que, se ela está instalada, localizada fora do seu útero, fica lá grudadinha, ela vai doer. Na época que você menstruar, começar a menstruar, ela também vai inflamar, vai sangrar, mas ela não vai ter para onde sair. Então, você vai começar a ter dor. É uma das possibilidades, né? E assim, uma coisa que cria um pouco de confusão, pelo menos na minha prática ali do consultório, é qual que seria a diferença da endometriose para a adenomiose. Então, a adenomiose é quando esse endométrio, ele infiltra para dentro do músculo do útero, né? Então, eu sempre faço a comparação até no consultório de que o seu útero é uma esponja e o seu endométrio é a água que você coloca ali ele embaixo. Então, quando você coloca a esponja embaixo da água, ela vai absorver e vai inchar. Então, é isso que acontece na adenomiose. E a endometriose é quando esse endométrio, ele sai pela trompa, a menstruação retrógrada, ele sai pela trompa e pode atingir qualquer ali lugar, principalmente fora do útero, né? Fora do útero, né? Mas principalmente ali na cavidade pélvica. Então, eu digo que elas são meio primas, né? É uma questão coloquial, mas os dois ali envolvem endométrio, mas tem essa diferencinha. E a adenomiose, ela causa mais sangramento do que a endometriose, Sim. É uma diferença. Mas assim, e os sintomas? Toda mulher que tiver endometriose, ela vai ter cólica? Nem toda mulher, mas o principal sintoma, né, que leva a mulher a procurar ajuda, a procurar a explicação mesmo por que ela tem essa dor, é
a dor progressiva, né? Então, é aquela dor que ela começa a ter uma cólica menstrual, ela vai ficando mais intensa, essa cólica menstrual, com o passar do tempo, até chegar ao ponto dela ter dor o tempo inteiro. Não é mais nem relacionado ao período menstrual. Então, ela começa a ter dor, inclusive, fora do período menstrual, né? Então, como a Paula começou a falar, que a gente acha que sempre tudo é normal, né? Para a mulher, sentir dor é normal, mas nem sempre é. Existe a cólica, mas essa cólica que ela vai ficando cada vez mais intensa, que ela vai atrapalhando até o seu intestino, né? Tem mulheres que têm dificuldade para evacuar no período menstrual, tem mulheres que sangram via retal no período menstrual, além de dor também inchaço abdominal. Então, aquelas mulheres que, quando vão ficar menstruadas, meu Deus do céu, sente que elas estão inchadas, né, inflamadas mesmo, e isso é um sinal clássico de endometriose. Então, assim, quais são os outros sintomas além desses? Dor na relação sexual. Verdade. Meninas, não é normal você ter relação sexual e ter dor. Não é normal. Às vezes, as mulheres também ficam com vergonha de conversar com o marido, com o namorado, sobre isso, entendeu? Sobre a dor que tem. E a dor da relação sexual, quando ela está relacionada à endometriose, é aquela dor da profundidade. Então, quando o pênis bate lá no fundo da vagina, ela sente essa dor, porque os focos de endometriose, geralmente, eles estão lá no fundo da vagina. O lugar mais comum, né, a Paula pode falar melhor que eu, como ultrassonografista, é atrás do útero, né, nos ligamentos que ficam atrás do útero. Então, a dor da profundidade, quando o pênis bate lá nessa região, é uma dor muito característica de endometriose também. E a gente, inclusive, consegue ver alguns focos de endometriose durante o exame físico. Quando a gente falou, né, no episódio anterior sobre o exame especular, se você não viu, corre lá para ver. O exame especular, quando a gente faz a abertura ali da vagina e a gente vê o fundo da vagina, na endometriose a gente pode ver focos, então alguns pontinhos enegrecidos no fundo da vagina. Sim, não é tão comum a gente ver, mas é uma lesão que a gente consegue ver a olho nu ali no consultório. Tá? Além desses sintomas, então, que a Thalita já falou, que o principal, dor, né, cólica menstrual intensa, mas que depois pode piorar, ficar fora da menstruação. Dor na relação sexual. Tem uma coisa que é, assim, também comum, que é dor a urinar. Todos esses que nós estamos falando, que a gente está falando aqui, ele está relacionado ao teu ciclo menstrual. Eu estou para menstruar, começam esses sintomas. E dor para fazer cocô, ou você vê uma mudança no teu hábito intestinal no período que você vai menstruar. Esses são os principais. Sim. Só que, doutora, eu não tenho nada disso. Não sinto dor, não tenho nada. Mas eu tô 1 ano casada. Não, tem 1 ano que eu tô tentando engravidar e eu não consigo. E aí? É uma das causas também de infertilidade e endometriose, né? Como a gente já falou, ela causa uma inflamação na pelve. Então, isso, por exemplo, pode obstruir as trompas e impedir de ter essa comunicação do ovário com o útero, e essa inflamação leva a uma infertilidade. Inclusive a adenomiose também, né? A endometriose e a adenomiose são causas de infertilidade. Mas toda mulher que tem endometriose vai ser infértil? Nem toda mulher, não. Ela pode ter uma dificuldade para engravidar, mas isso não quer dizer que ela vai ser infértil. Isso aí. Por isso que é importante você diagnosticar, estar atenta a esses sintomas e procurar um médico, procurar fazer os exames para ser diagnosticada. Porque a gente tem graus, né, diferentes, tá, gente? Só para contextualizar aqui um pouquinho. E você já começou a falar disso, né? A gente já falou quais são os sintomas que tem que procurar um médico, mas e aí, como é que a gente diagnostica? Então, a gente, antigamente, era só quando abria, a gente fala laparoscopia, né? As meninas fazem, porque elas são ginecologistas, né? Quando abria a barriga, laparoscopia, abria a barriga, via o que tinha e via uns pontinhos lá, algumas coisas, umas aderências, o útero grudado no ovário, no intestino. Fazia o anátomo patológico, que é um exame para saber o que é isso. A biópsia, né? A biópsia, né?
E aí via lá endometriose, que eram as células do endométrio. Hoje, graças a Deus, tá mais fácil de diagnosticar. Então, a gente faz um exame pelo transvaginal, com preparo intestinal, para pesquisa de endometriose. Nele, a gente consegue ver lesões menores, tá? Por isso que é importante você ter um preparo intestinal. Tá? E conta aí pra gente, então, como é que é o preparo intestinal? Então, até assim, muitas mulheres têm dúvida, inclusive uma amiga minha foi fazer o exame comigo, e assim, a secretária explica para ela, né, liga, e a gente faz todo um preparo, manda o cardápio, manda tudo. Aí ela mandou, aí a minha amiga me manda mensagem, amiga, ela é uma piada, ela é engraçadona. Amiga, vai colocar alguma coisa no meu toba? Gente, desculpa. Eu falei, não, amiga, tranquilo, ele é todo transvaginal. Não é nada via retal. Só que pra gente poder ver os ligamentos, porque esse exame eu digo que é além do exame. Como a endometriose, ela tá fora do útero, ela tá nos ligamentos, ela tá atrás do colo uterino, ela vai estar entre a bexiga e o útero, vai estar no peritônio. Então eu preciso que esteja tudo muito limpinho. Só que a pelve, o útero e o ovário, eles estão no mesmo local que está o intestino, entendeu? E o intestino tem o quê? Na ampola retal tem fezes. As fezes, ela atrapalha a visualização da endometriose. Então, às vezes, não é fácil você diagnosticar, se for em estágio inicial, a endometriose num transvaginal normal. Às vezes eu consigo ver, dependendo do preparo. Né? Mas e aí, o que a gente faz para preparar esse intestino? Então, você tem que fazer um preparo com dieta, uma dieta pobre em fibras, nada que produza gases, né? Faz uma dietinha que é passado, o médico vai passar para você, né? Você tem que tomar um laxante um dia antes. E no dia do exame, porque o laxante ele vai funcionar o quê? Ele vai limpar nessa parte intestinal mais alta, só que o que acontece? Na parte intestinal mais alta, é que eu faço, gente. E quando chega nessa, assim, perto da ampola retal, ainda fica os resíduos. Então, no dia do exame, vai ser ou você aplica, ou dependendo da clínica, vai ser aplicado lá, o fosfenema, que ele vai fazer, é como se fosse uma duchinha, que ele vai tirar esses resíduos fecais que ficam pertinho na ampola retal. Aí sai todo esse... A ampola retal é o finalzinho do intestino, tá, gente? Então, seria mais ou menos assim, os laxantes que você toma um dia antes, eles vão limpar o seu intestino de cima para baixo, mas as fezes ainda continuam ali, você não consegue eliminar tudo isso de uma vez, né? Então, para finalizar, para fazer um bom preparo intestinal, tem que fazer essa administração desse medicamento via retal para terminar de eliminar todas as fezes, é isso? Exatamente. E o que acontece? As pessoas ficam assim, mas aí eu vou ter que parar de trabalhar, vai me dar um não sei o quê. Não, é super tranquilo. Algumas pessoas, que sempre tem uns porém, né, podem ficar mais fraquinha ou ter algum outro sintoma, mas é muito raro. Então, você não deixa de trabalhar, nada, vai dar mais vontade de ir no banheiro. Pode ser que sim, pode ser que não. Só que esse preparo, ele é muito importante para que seja feito um exame de excelência, que a gente possa ajudar a paciente, entendeu? E Paula, esse exame é o único exame que a gente pode fazer? Não, a ressonância também. Em alguns casos, a gente agrega a ressonância e o ultrassom, entendeu? Se for uma lesão maior, um intestino mais alto, a gente agrega os dois, entendeu? É importantíssimo. Inclusive... Porque assim, o que acontece? A Isa estava falando que quando ela era adolescente, ela tinha cólicas incapacitantes, ela se sentia mal, porque a família, geralmente, quem tem cólica, a família não entende, não é só aqui, é no primeiro mundo também, porque eu tenho um paciente de Londres que sofre, tá? Que o chefe acha que é frescura, a filha pede para ir atrás de psicólogo, que é coisa da cabeça dela, achava até ela ser diagnosticada, né? E assim, até me perdi. Olha, gente, desculpa. Você está falando dos exames, né? Então, a questão de ressonância e... Então, o que eu estava falando, José? José, não. Bom,
Mas eu perguntei que, né, se era o único exame que dava pra fazer. Não, nas mulheres, nas adolescentes. Obrigada, Isa. Então, nas adolescentes, adolescente não tem relação sexual. Então, o exame que a gente indica é a ressonância magnética. Ah, sim, porque a ultrassom, como ele é feito via transvaginal, né, é importante já ter tido a primeira relação, né? Assim, eles falam também sobre transretal, mas assim, eu, Paula, não faço, não acho que é legal, acho que é uma invasão. Já se a paciente nunca teve nem relação sexual, eu não gosto. Eu indico ressonância magnética. E é importante as mães estarem atentas também às filhas adolescentes. Quanto mais cedo o diagnóstico, menos a doença se propaga. Inclusive, Paula, você tem mais ou menos noção de quanto tempo demora desde quando uma mulher começa a ter sintoma até o diagnóstico? De 7 a 10 anos. De 7 a 10 Gente, anos. A Anitta é milionária, vai para a Europa, fala francês, espanhol, sei lá, portunhol, tudo quanto é língua. Para ela ser diagnosticada, demorou. Então, não é porque a gente está aqui, é em qualquer lugar. Mas hoje acho que está melhorando isso. Eu também acho. Eu acho que hoje a gente tem mais diagnóstico, né? Então a gente tem exames que facilitam o diagnóstico, mas assim, para a gente confirmar a endometriose ainda hoje, o padrão ouro segue sendo a biópsia, né? Então a gente desconfia de endometriose, hoje a gente tem exames que praticamente dão o laudo, né, de endometriose, mas a gente consegue confirmar mesmo através da biópsia, né? Então, naquelas mulheres que a gente precisa de um diagnóstico de confirmação, ou até que a gente vai indicar cirurgia, porque a gente vai falar também dos tratamentos, uma das linhas de tratamento é a cirurgia, e a gente consegue confirmar, né, com certeza, com a biópsia. E falando de tratamento, né? Bora lá. Então, o que a gente pode ter de tratamento? Então, não é só cirúrgico, que a dúvida, o medo das mulheres é esse, né? Nossa, eu tenho endometriose. Então eu vou ter que fazer cirurgia? Meu Deus, eu não vou mais ter filho? Nem As sempre, duas principais perguntas, né? Eu acredito eu. Mas não, gente, a resposta para as duas perguntas é não, tá? Nem sempre, que nem a Thalita já ia começar a falar. Assim, como a Paula falou no começo, os fatores de risco quanto mais tempo você fica exposto ao hormônio, né, que é o estrogênio, então quanto mais precoce a menina vai menstruar, quanto menos engravidar, né? Quanto mais tardia for a menopausa, quanto mais tempo você tem de exposição aos hormônios menstruais, maior a chance de você desenvolver endometriose. Então a endometriose, ela é uma doença que nem a cirurgia pode ser que ela vai resolver o problema ali naquele momento, mas se a mulher vai continuar menstruando, ela vai continuar produzindo hormônio. Então, eu até não fiz essa frase, mas eu falei esses dias pro meu marido isso, e ele gravou isso, tava falando pra Isa, e eu não sei nem dar o crédito para quem que eu vi isso, porque eu vi em algum lugar que a endometriose, ela é uma doença benigna, mas ela se comporta como se fosse um câncer, né? Porque ela invade ali e ela pode ser que ela que a gente não consiga tratar ela adequadamente porque ela tem esse caráter de invasão, né? Então, quando a gente está falando de tratamento para endometriose, é lógico que cada caso é um caso, mas a gente vai sempre tentar primeiro o tratamento clínico, né? Quando a paciente tem dificuldade de controle de sintomas com o tratamento clínico, aí a gente vai passando para os próximos. Então, o que seria o tratamento clínico da endometriose? O bloqueio da menstruação. E esse bloqueio, ele se dá de uma forma que a gente precisa usar hormônio, tá? Porque, assim, que nem a Thalita tá falando, se a nossa exposição ao estrogênio, que é o nosso hormônio feminino, que é o que faz ali a estimulação desse endométrio, não tem outro jeito de eu bloquear essa estimulação que não seja com hormônio. Então, doutora, é o anticoncepcional? É uma saída, é uma oportunidade, mas é só um tipo de anticoncepcional, é sempre o mesmo, então é isso que a gente vai particularizar, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, mas tem que ser hormonal, tá? Aí, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que elas já fizeram uso de pílulas, né, e elas têm muitos efeitos colaterais. Por exemplo, um dos principais efeitos colaterais da pílula é dor de cabeça. Então, tem mulheres que já têm ali dor de cabeça e
não vão conseguir usar a pílula, né? Ou tem outros efeitos, como, por exemplo, náusea, vômito, né? Então, quem não se adapta à pílula, que pode ser uma linha de tratamento, a gente pode usar, por exemplo, o dispositivo intrauterino, né? O DIU, mas aí a gente tá falando do DIU hormonal. Aqui não vai servir o DIU de cobre, né? Que seria só para contracepção. Eu acho que ele piora, inclusive. Ah, sim, porque ele vai aumentar sangramento e vai aumentar a cólica, sim, né? O DIU de cobre, ele faz essa inflamação dentro do útero. E o que a gente quer é exatamente ao contrário. É que não sangre e que não tenha dor. Então, o DIU, ele é uma linha de tratamento. O Implanon também, o implante, né? Que dura 3 anos, coloca aqui no braço. Ele também é uma outra linha de tratamento. Então, a gente vai ter que analisar cada paciente, porque tem as que vão controlar muito bem os sintomas com a pílula e que não vão ter efeitos colaterais. Vão ter as pacientes que têm, por exemplo, a endometriose no ovário, que não, o DIU não é que é contraindicado, mas o DIU não é o tratamento mais adequado para essa mulher, né? O ideal seria que ela usasse a pílula ou que usasse o Implanon, que fazem o bloqueio ali do ovário, né? O DIU não faz o bloqueio da ovulação. Então, tem que particularizar. Agora, quando essas mulheres fazem, vamos supor, começa ali o tratamento com a pílula, não controlou o sintoma. Tentou o DIU, não controlou o sintoma. Eu tô com uma paciente que ela tá tentando até o Implanon, já tá na 3ª, já tentou. A pílula não deu certo, aí foi pro implante, o DIU não deu certo, e agora ela quer tentar o Implanon, porque ela tá fugindo de tudo quanto é jeito da cirurgia. E eu acho super válido isso. Eu acho que a gente tem que tentar todos os tipos de tratamento clínico antes de ir pro cirúrgico. Mas aquela mulher que ela não consegue controlar a dor com nenhum tratamento clínico, aí a gente vai partir para a cirurgia, né? E falar também, assim, que a cirurgia não é algo simples, né, gente? A gente precisa entender qual é o grau da endometriose que você tá, se tem lesão intestinal, se não tem, porque o tipo de abordagem também vai mudar. E cirurgia é cirurgia, não adianta. Porque é simples, é só ir lá e cauterizar. Gente, não é simples, a gente está diante de uma doença que a gente não sabe nem como é que ela começa, né? A gente tem teorias para poder explicar ela. Então, não é tão simples, é um procedimento cirúrgico, tem seus riscos, ainda mais dependendo de onde você tiver lesão. Então, assim, a gente também tem que particularizar qual é o grau da tua endometriose para poder saber como que vai ser a abordagem cirúrgica disso. Mas calma, uma coisa importante. A endometriose ela é uma doença multifatorial, é uma doença inflamatória sistêmica. Então, tudo que for inflamar seu corpo, você vai começar a retirar. Então, uma alimentação vai influenciar, atividade física vai influenciar. Você mudando, fazendo essas mudanças também, você pode prevenir o avanço dessa doença, entendeu? E tem algumas principalmente controle de sintomas. Exato. Né? Então, assim, tem como prevenir? Tem. Tá? Primeiro, se você sabe como que tá essa endometriose, não é só medicação. Então, se você tá acima do peso, começa a pensar em diminuir porque você está inflamada. Toda inflamação no seu corpo já é comprovado que vai aumentar essa lesão da endometriose. Então, sempre que você puder. Tem algumas vitaminas, tem a cúrcuma, que falam muito da cúrcuma. Alimentos anti-inflamatórios em geral, né? Então, assim, sempre é bom você ter uma nutricionista que ela faça uma alimentação para você anti-inflamatória. Então, assim, a carne vermelha, ela é inflamatória. O leite, então os derivados de leite também são inflamatórios. Então tem algumas mudanças, né? O glúten também. Então tem algumas mudanças de hábito na vida dessa mulher que ela pode iniciar. Então, se você ainda não fez o exame ou acha que tem endometriose, já começa hoje a fazer uma mudança no teu estilo de vida. Eu acho que isso é o mais difícil. E é o mais difícil também de compreender. Você fala, poxa, mas eu tenho uma doença que mostra aqui no exame, que eu vejo que eu tenho uma lesão no exame, e será que só a mudança do estilo de vida, uma atividade física e uma alimentação vai resolver?
Muitas vezes sim. A gente tem uma amiga que tem endometriose e ela é completamente assintomática, mas o estilo de vida dela é impecável, assim, dá até inveja, né? Verdade. Ela pratica atividade física, ela tem uma alimentação incrível, totalmente anti-inflamatória, porque ela fala assim, esses dias eu falei assim, ai, mas não dá vontade de, sei lá, às vezes chutar o balde, comer tudo que você quer. Ela falou assim, o que eu sinto quando eu como tudo que eu quero, me dói tanto, eu me sinto tão mal, que eu sigo a risca, porque eu sei que isso controla meus sintomas. Então, ela não usa nenhum anticoncepcional, até porque ela quer engravidar, mas ela tem controle de sintomas apenas com mudança de estilo de vida. Mas ela já fez exame? Sim, com você. Inclusive contigo. Então ela tem endometrioma? Ela tem endometrioma. Ela tem endometrioma. Precisa tirar, Thalita? Nem todo endometrioma é cirúrgico, né? Geralmente a gente opera os endometriomas acima de 5 centímetros. O endometrioma é a endometriose que fica dentro do ovário. Ele faz como se fosse um cisto de endometriose. E nem todo vai ser cirúrgico, né? No caso dela, é cirúrgico, porque ele aumentou de tamanho, então vai ter que operar. E até porque uma outra pergunta que é importante a gente fazer na endometriose é: você quer engravidar? Porque às vezes é aquele caso que você estava falando. É uma mulher que já está tentando engravidar aí há 1, 2 anos, tem todo ali vida sexual ativa, né? Tudo certinho, está tentando engravidar. Descartou todas as outras causas de infertilidade e teve o diagnóstico de endometriose. E aí? Eu não vou usar anticoncepcional, porque eu quero engravidar, como que eu vou engravidar usando anticoncepcional? Aí, nesses casos, a gente fica um pouco refém da cirurgia, porque quando a gente tira todos os focos de endometriose, e por isso que, como a Isa falou muito bem, é uma cirurgia muito complexa, porque se a gente não tira todos os focos de endometriose, essa mulher provavelmente não vai conseguir engravidar, ela vai ter ali uma recidiva da doença, né? E se ela quer engravidar, é importante que faça a cirurgia adequada, então tire todos os focos, e quanto mais próximo da cirurgia ela tentar engravidar, maior chance de sucesso. Aí uma coisa importante, a endometriose tem cura? Vamos dizer que talvez a menopausa seja a cura? Não, também não, a gente vai falar sobre isso. Mas não, a endometriose tem controle, ela não tem cura. Então às vezes fala assim, então eu tenho endometriose, vou tirar meu útero, vai dar certo, e aí eu vou tirar meu útero e vou ficar curada. Não, porque gente, a mulher também ela não tem apego com os órgãos, você já viu? Não tem nenhum. Não tem, porque você fala que vai tirar uma unha de homem. Nossa senhora! Não tem nenhum. Agora a mulher tira tudo. Mulher, calma, não tira. Eu sempre falo, gente, vou ser chata, porque eu sempre bato na mesma tecla, né? Todo mundo fala assim, tira logo esse útero, já tive meus filhos, já não serve mais pra nada, só pra ter filho e pra dar doença. Calma aí, né? Você tem 2 rins. Você vai tirar um deles porque você consegue viver com um só? Não vai. Então, gente, calma. O útero tá lá por um motivo. Deixa o bichinho lá. Lógico que é necessário fazer seus cuidados, né? Prevenção ali, alguma coisa. Mas não é pra sair operando todo mundo. Doutora, mas eu tenho um cisto no ovário. Ok, vamos ver como que é esse cisto? Vamos ver tudo isso? Não, tira logo esse ovário. Gente, tirar os ovários, você entra automaticamente na menopausa. Então, calma. Não é tudo assim, de uma hora pra outra, não. Paulo, esses dias aconteceu uma coisa engraçada. Eu e a Isa, a gente opera juntas, né? E a gente roda com residente, né? Tem residente que vai lá com a gente operar. E daí, esses dias, uma residente da gente falou assim, não, esses dias eu falei para um paciente lá no ambulatório, tem 2 doutoras lá que gostam muito de ovário. Elas adoram deixar os ovários. Porque é verdade, assim. Mas tem que deixar. Tem que deixar, né? Então, assim, a lógica, a gente tem as indicações de retirada do ovário. Mas é causar uma menopausa precoce. Mas é muito importante a gente preservar o máximo possível, né? Então, quando a gente tem a produção hormonal normal do ovário, a gente tem que preservar. Mas a gente ouviu isso, foi tão engraçado. Foi engraçado. Realmente, a gente gosta muito de ovário. Thalita, então, você falou assim, então menopausa, o paciente não vai ter mais endometriose, não vai ter mais sintomas. Hoje, nós temos um negócio que chama o quê? Terapia de reposição hormonal. Com certeza. Entendeu? Então, com a terapia de reposição hormonal, a gente tem que saber sim se essa paciente tem endometriose. Então, ela pode ter sintomas sim, Até entendeu? porque se
vamos supor, uma mulher que já tirou o útero e vai fazer uma reposição hormonal, a gente teria indicação de usar só um tipo de hormônio, né? Só o estrogênio para reposição depois da menopausa. Só que se ela tem endometriose, por exemplo, ela fez uma cirurgia e por isso que ela teve que tirar o útero, por causa de endometriose, a gente não pode usar só um tipo de hormônio. A gente tem que usar o protetor também do endométrio, que é a progesterona. Então, muito bem falado, Paula. A gente acha que acabou ali, parou de menstruar, parou, mas se a gente está fazendo reposição hormonal, é muito importante investigar se teve endometriose, porque a gente não pode usar só um tipo de hormônio. Gente, pois é, então é uma doença realmente complexa, que ela vai acometer tanto o adolescente quanto a mulher na idade fértil e também na menopausa. Eu já atendi pacientes que foram fazer um transvaginal habitual, normal, de rotina, e eu vi ela, e assim, eu conversando com a paciente, essa paciente não tinha filhos, tinha o quê? 50 anos. Não tinha filhos, linda, maravilhosa. E eu comecei a ver lesão de endometriose, entendeu? E eu falei assim, você tem filhos? Não, não tenho. Tinha cólica quando era mais jovem? Nossa, doutora, muita cólica. Aí agora eu vou começar, porque vou fazer uma reposição hormonal. E aí a doutora, a ginecologista, acho que foi vocês, me pediu para fazer o exame, porque precisa ver também o endométrio, né? Uhum. E aí eu olhei, tinha endometriose. Com 50 anos, tá? Sofreu a vida inteirinha tendo cólica, não engravidou, com endometriose. Então, assim, de verdade, eu me solidarizo pelas mulheres, porque, assim, gente, é uma doença super... uma em cada 10 mulheres vão ter endometriose. Eu vi entendeu? um dado que fala de cerca de 6 milhões de... 7, amiga. 7, né? 7 milhões de mulheres que são acometidas por No endometriose. Brasil, tem 7 milhões de mulheres com endometriose. Então, no mundo, muito mais. Então, assim, meninas, fiquem atentas. Não normalizem a sua dor. Não achem que é frescura. Fiquem atenta ao que você sente. Tá? Nada é frescura. O outro não vai saber o que você sente. Dói em você. Não dói no outro. Tá? Então atente à dor, ouça e fale mais. Tenho dor na relação, tenho dor para fazer xixi, tenho dor para fazer cocô. E se você não tem, provavelmente você conhece alguém que tenha. Uhum. Então você pode ajudar essa mulher a observar mais esses sintomas também. E outra coisa que a endometriose também é uma cilada é que o tamanho da lesão não é proporcional à dor. É impressionante. É impressionante. Então, às vezes, tem mulher que tem um foco de endometriose, que a gente, né, um foco pequeno de endometriose, e ela tem um sintoma gigante, ela sente muita dor. E daí, o que passa na cabeça? Poxa, mas é esse negocinho aqui que me causa uma dor tão intensa? Será que é isso? Não tem essa relação. E ao contrário também é verdade. Tem mulheres que têm foco de endometriose na barriga inteira e o sintoma é muito pequeno, muito leve, ou até não tem sintoma. Thalita, endometriose pode ter até no nervo ciático, tá? Esqueci de falar. Entendeu? Então a paciente toda vez do pulmão, umbigo, também, diafragma, com certeza. Eu sempre. Então, assim, a mulher que tudo relacionado ao ciclo menstrual. Toda vez que eu vou menstruar, dói minha perna, eu tenho dificuldade para andar. Ou toda vez que eu menstruo, meu umbigo sangra ou dói. Ou toda vez que eu menstruo onde teve a cesárea, dói. Ou toda vez que eu menstruo quando eu vou respirar, dói. Endometriose. Olha que maluco, né? Como que pode ir para outros lugares, né? Então é importante a gente se conhecer. Conhecer os sintomas do nosso corpo, conhecer o que dói, o que não dói, aonde dói, e estar alerta. O corpo é nosso, é o nosso templo, né? Agora, assim, a gente falou que a endometriose ela é uma doença benigna, que ela tem esse comportamento invasivo, né, de como se fosse um câncer, faz a aderência ali das estruturas, mas endometriose pode virar câncer? Olha, é raro, mas pode causar tumores nos ovários, né? Ela pode malignizar. Mas é raro, viu, gente? É raro. A taxa de malignidade é muito baixa, né? E a gente vê isso mesmo
eu acho que eu lembro de ter visto um caso, que era um tumor ovariano. E daí a gente operou como se fosse um endometrioma, que parecia ser uma doença benigna, mas quando veio o resultado era maligno. Mas eu lembro de ter visto um caso. É muito baixa a taxa de malignidade, né? Mas existe. Existe sim. Graças a Deus é raro. Então, bora lá pra gente fazer um resumão da endometriose. Sintomas. Quando procurar o médico? Quando esses sintomas são intensos demais, atrapalham a sua rotina, atrapalham a sua qualidade de vida, né? A gente falou aqui da dor pélvica, a dor muito intensa durante a menstruação, a dor na relação sexual, a dor para evacuar, a dor para fazer xixi, são coisas que a gente tem que observar ali no dia a dia. Então, se isso está te atrapalhando, se isso tá ficando cada vez pior, tá aumentando, tá virando uma bola de neve, tá ficando mais do que só no período menstrual, sinal de alerta pra você ir consultar o ginecologista, tá, gente? Uma outra coisa que a gente não falou. Posso ir, sei lá, não tô falando que o médico não vai, qualquer especialidade não vai poder te ajudar, mas o médico ginecologista, nesse caso, é o mais indicado pra gente poder fazer o acompanhamento, tá bom? Então, o que eu queria deixar de mensagem pra vocês? Sentir dor não é normal. Lembra disso, tá? Eu tô com dor. E se for uma dor cíclica, lembrar de procurar ajuda, tá? Que tem como ser ajudada. E eu acho que a palavra-chave é isso mesmo, não normalizar a dor. Porque eu já ouvi, inclusive, de uma paciente que a gente operou e teve o diagnóstico com biópsia de endometriose, e eu lembro dela me falar a seguinte frase: eu sentia tanta dor que pra mim, assim, a dor virou a minha rotina, então virou uma coisa muito comum, então ela acostumou tanto com a dor que aquilo virou banal pra ela. Então, não banalizar, não normalizar. Sabe o que acontece? Elas ficam menos sensíveis à dor. Sim. Porque elas sentem muita dor. Imagina você tá sempre todo, assim, a vida toda sentindo aquela dor, algo que dói, te machuca. Vou falar algo bem sutil, como se fosse uma agulha, mas não é só uma agulha, são várias, te machucando ali todo mês, entendeu? Então você vai ficando mais resistente. Aquele negócio que fala que o couro, de tanto apanhar o cavalo, não é isso? Então você fica mais resistente à dor. Você acostuma com essa dor. Então, assim, até eu fico impressionada, que às vezes eu vejo mesmo no exame, a paciente está com, assim, vou falar um termo técnico, um bloqueio de fundo de saco, tudo aderido, útero aderido ali ao ovário, tudo juntinho, sabe? E a gente faz um movimento para ver se a paciente tem dor e ver se está aderido, porque existe uma aderência. E ela não sente dor. Eu falo, mulher, você tem certeza? Forte. Não, eu falo, você é forte demais, não tá sentindo nada, né? Não faz nada para machucar, mas eu sou mole pra dor, até pra pôr o DIU. E tem algumas pacientes que tem só, como a Thalita falou, na região atrás do útero retrocervical, que eu coloco, nem vi a lesão, ela sente dor. Então, assim, aquela paciente que tá muito mais grave, às vezes a dor dela, ela já acostumou com essa dor. E é triste, gente, ainda bem que tem um diagnóstico. E assim, falando então de diagnóstico, o exame que a gente mais pede é o ultrassom com preparo intestinal. E uma dúvida minha, Paula, qualquer ultrassonografista faz esse exame? Não é igual ao ginecologista, tem que ser, né, tem que ser especialista, tem que fazer, é uma doença muito complexa, é um exame muito mais complexo, de verdade, e tem que ser um médico especialista que tenha olho para endometriose. Então, eu fiz a vida inteira transvaginal e o fulano não viu. Não é que ele é ruim, ele deve ser excelente, mas ele não tá focado ali. Ele não fez uma especialização em endometriose, entendeu? Tem que ter. Quanto mais você vê aquilo, né, você especializa naquilo, mais o olho fica treinado para isso, né? Esses dias a gente estava falando até com a Paula, às vezes eu vou fazer um transvaginal normal e eu já começo a procurar ali os focos de endometriose, né? Porque seu olho tá treinado para isso. É isso. E
Fechando, então, tratamento, a gente vai sempre tentar o tratamento clínico primeiro, né? Primeira linha de tratamento é o clínico. Mudança do estilo de vida, isso a gente vai sempre orientar, porque é muito importante mesmo. Atividade física, alimentação anti-inflamatória e, naqueles casos que são necessários, né, que tem uma dificuldade de controle dos sintomas com tratamento clínico, ou se a paciente tem esse desejo de engravidar e está ali passando por um período de infertilidade, a gente pode também fazer o tratamento cirúrgico, né, que é uma linha de tratamento, só que hoje ela não é a primeira linha, né, a gente vai tentar outras coisas antes e depois sim chegar, se nada funcionou, aí a gente vai para o tratamento cirúrgico. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma amiga, né, algum conhecido, como esses dias mesmo eu falei que eu lembrei de uma amiga lá da escola que tinha esses sintomas, então não deixa de compartilhar o nosso vídeo, manda para elas, acho que informação é realmente o caminho, né, quando a gente vê que a gente não tá sozinha, que tem outras mulheres que sentem a mesma coisa, parece que a gente sente mais forte, né, vai se unindo. Então eu vou pedir novamente aqui, dá o like, deixa o joinha pra gente, segue o nosso perfil aqui no YouTube, segue também lá no Instagram, estamos no Spotify, segue também nossos perfis pessoais e até semana que vem.